Rapaziada, Pedro Caixinha pode estar sim muito pressionado por causa do Marcelo Teixeira, e provavelmente Neymar só vai jogar contra o Fluminense. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o IC Santos. E rapaziada, mais uma vez no formato React aqui com vocês, pra gente ver um pouquinho das informações sobre o Pedro Caixinha, que volta a estar pressionado no cargo do Santos Futebol Clube. É claro que ele teve uma sequência boa de vitórias no Campeonato Paulista, teve derrotas duvidosas, teve vitórias convincentes, inclusive contra o próprio Curitiba recentemente, onde o Santos venceu por 4-1 no amistoso, mas na estreia do Brasileirão vimos falhas muito fortes, que foram a bola aérea do Vasco, que foram mortais para o Santos perder aquele jogo que estava ganho, perdendo de virada, cara. Logo na primeira partida do Brasileirão a gente já passa por uma, entre aspas, humilhação. Então acredito que o cargo dele está sendo realmente pressionado, é muito justo. Vamos olhar com calma essa notícia. A permanência de Pedro Caixinha no comando do Santos está em xeque. O treinador será mantido pelo menos para os próximos 2 jogos, mas está pressionado após a virada para o Vasco por 2-1 na estreia do Campeonato Brasileiro, como eu disse anteriormente. Internamente o clube já avalia opções no mercado, ou seja, eles já estão pensando em outros técnicos caso não dê certo o Pedro Caixinha, até porque se ele jogar os próximos 2 jogos e perdê-los, a gente já tem que ter um técnico na manga, alguém para colocar já no lugar dele que seja de qualidade, talvez uma qualidade superior à dele seria incrível. A derrota em São Januário ampliou a satisfação dos dirigentes, conselheiros e integrantes da diretoria, que já haviam questionado o trabalho de Caixinha após a eliminação para o Corinthians, na semifinal do Campeonato Paulista. Apesar das críticas, ele seguiu no cargo e teve tempo para treinar a equipe, incluindo um amistoso contra o Curitiba vencendo por 4-1, como eu disse. No entanto, o tropeço na estreia do Brasileirão reacendeu essas dúvidas. Seguindo aqui, a gente tem o Santos decidiu que Caixinha terá menos os confrontos contra o Bahia na Vila e contra o Flu no Maracanã para tentar reverter o cenário. E uma derrota para o Bahia podia acelerar a sua saída, enquanto o desempenho ruim, mesmo em caso de vitória, deixaria a situação indefinida. Caso vença, mas perca na sequência para o Fluminense, a demissão também não está descartada. Ou seja, para o Caixinha ter certeza que vai ficar, precisa fazer 2 vitórias e 2 bons jogos. 2 vitórias convincentes do Santos para cima do Bahia e para cima do Fluminense. 2 times que não são os piores times do campeonato, claramente. Então o Santos precisa fazer boas partidas para poder seguir com o técnico Pedro Caixinha no comando, cara. O clube já está pensando em substitutos, como eu falei, e um deles é o Tite, devido à sua relação com o Neymar durante todas as eliminatórias da Copa e das 2 Copas do Mundo em que o Neymar esteve com ele. Só que é considerado difícil, é claro. E o outro seria o Renato Gaúcho, que agrada ao presidente Marcelo Teixeira e tem toda a política de ataque. Ele gosta de um time que sabe trocar bola, que sabe atacar, que sabe dar show em campo. É claro que muitas vezes isso não se concretiza, por exemplo no Grêmio, que quase foi rebaixado. Mas há diretores que defendem a contratação também de Dorival Júnior, que tem forte identificação com o clube. Eu não acho que é o melhor momento de trazer o Dorival, até porque ele está na baixa. Eu considero jogadores, técnicos, tudo como ações, cara. Se o cara tá na baixa, não acho que vale a pena contratar ele agora. Apesar de ele ter feito bons trabalhos no Brasil, a gente viu que ele é limitado na seleção, sabe? Então vamos com calma. Em 15 partidas à frente do Santos, o Caixinha soma 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Durante quase toda a temporada, conviveu com questionamentos, mas conseguiu se manter no cargo após uma sequência de 4 vitórias. A eliminação para o Corinthians e a derrota na estreia do Brasileirão vieram logo em seguida. No entanto, colocaram novamente seu trabalho sob forte pressão. Ou seja, rapaziada, a gente está na dúvida, a gente não sabe o que vai acontecer com o Pedro Caixinha daqui pra frente. Ele precisa dar resultado. E todo o desempenho do Santos vai depender disso. E é claro que é ele que manda nisso, até porque ele é o técnico do Santos. Seguindo aqui por uma outra aba que eu deixei, que fala sobre o Neymar só um pouquinho, que é o tratamento dele, que obviamente vai tirar ele do jogo contra o Bahia. A ideia, lá atrás, a ideia era qual? O Neymar jogar contra o Vasco já na estreia do Brasileirão. Só que foi feito, cara, um detalhamento mais específico para tentar manter o Neymar durante toda a temporada. O que seria isso? Ter o máximo de cuidado possível. Ou seja, Neymar, de acordo com o que o próprio Marcelo Teixeira falou, provavelmente volta só a 200%. Só quando ele estiver lá em cima, com o físico lá em cima, sem risco nenhum de lesão.
Ou seja, ele não vai voltar e aí tá uma chegadinha e tal, lesão na coxa. Não dá. Assim não dá. Por exemplo, ele jogaria contra o Vasco, aí depois jogaria contra o Bahia, e aí já sentiria a coxa de novo, já desgastaria o jogador de novo. Então é interessante que ele volte com tudo, pelo que o Marcelo Teixeira acabou dizendo. Vamos ver o que fala aqui o artigo. O Santos não contrata com o Neymar na partida contra o Bahia, no próximo domingo na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante segue em tratamento para lesão na coxa esquerda e será preservado para evitar o agravamento do problema. A expectativa é que ele retorne ao time na terceira rodada contra o Fluminense no dia 13 de abril. A lesão de Neymar não é considerada grave, mas o edema na coxa ainda causa desconforto e pode se tornar mais sério caso ele volte a atuar antes da recuperação completa. Por isso, o clube adota cautela no processo de transição do jogador, priorizando sua recuperação total antes do retorno aos gramados. Como eu disse, eles querem o Neymar 200%, 250%. Houve aí relatos de que ele teria regredido na sua recuperação, mas não é bem isso. É mais no quando que ele vai estar pronto para jogar. Porque agora a definição de pronto para jogar no Santos deve ter mudado, né? O Santos jogaria com ele no mínimo do mínimo da capacidade dele de jogar, ele jogaria. Mas então acredito que o Santos, montando um time forte, acredita que não tem a necessidade dele jogar todos os jogos e que não tem a necessidade dele se matar em campo para fazer esse time jogar. E não é o que está acontecendo, o time vem jogando bem. Claro que contra o Vasco foram falhas individuais específicas que causaram aqueles gols e que têm de ser corrigidas, e vale sim a crítica que o Santos foi mal para defender aquelas bolas. Inclusive o Santos não teve o controle total da partida, perdeu várias vezes, inclusive posse de bola foi o que menos teve. Seguindo, após a folga na segunda-feira, o elenco santista voltou aos treinos na manhã da terça-feira no CT Rei Pelé. Neymar não participou das atividades em campo seguindo seu cronograma de fortalecimento muscular na academia do clube. A comissão técnica mantém a programação sem pressa, visando qualquer risco de nova lesão, visando evitar qualquer risco de nova lesão. Tá, é isso, rapaziada, meio que ele vai voltar quando estiver totalmente preparado para jogar essas partidas pelo Santos. Cara, voltando a falar um pouquinho sobre o Caixinha, que me remeteu agora a um assunto que eu me lembrei. Cara, Marcelo Teixeira botou ele no pau, cara, na entrevista. Foi bizarro. Foi perguntado o que ele achou do jogo e ele achou ridícula a derrota. A gente conseguiu ver um traço de torcedor no Marcelo Teixeira, algo que a gente não via muito nesses últimos tempos. Ele achou ridículo a gente tomar 2 gols de bola aérea, num time que tinha parado de tomar gol de bola aérea, mas continua sendo um problema aparentemente. Então acredito que ele está sendo cutucado assim, Pedro Caixinha, e isso é mais uma prova disso. Ele está sendo pressionado para poder fazer o Santos jogar na próxima oportunidade. Bom, rapaziada, vejo vocês no próximo vídeo. Mais tarde eu trago alguma coisa, por exemplo, para falar sobre o Santos, como eu sempre faço aqui no canal. Mas obrigado a todos que assistiram até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto e até a próxima.